Boa noite. Agora eu vou fazer uma pequena introdução e falar um pouquinho sobre como você tem que analisar uma unidade quando for verificar o que é o ponto forte e ponto fraco dela, tá? Vou pegar o Zeus aqui, que é uma das unidades interessantes, tá? Primeiro, quando tu vai olhar, tu vai ver que tem um monte de opções aqui, ó, tá? Cada uma dessas opções ela vai afetar uma coisa. Isso aqui afeta a vida, a quantidade de pontos de vida que ele tem, que é onde tem esse coraçãozinho aqui. A blindagem, que vai afetar ali em cima, tipo de blindagem, pesada 3. Aqui é a elevação de dano, precisão e tempo de recarga de munição. Esse tempo de recarga de munição, ela afeta a tua cadência de disparo. O dano de blindagem 1, 2 e 3 vai mudar aquilo que o tipo de unidade vai ter um tipo de blindagem diferente, construção também. Então, conforme o dano que ela causar, ela por um tipo de blindagem 1, 2 e 3, ela vai mudar o dano, depois eu vou mostrar para vocês, tá? A precisão de disparo é a quantidade percentual de acerto que ele tem. Esse aqui ele reduziu o tempo de recarga, que é o lança-mísseis. Aqui, ó, projéteis de irídio de grande calibre que aumenta do mesmo jeito que esse aqui, canhão termoelétrico. Os dois aumentam a mesma coisa, tá? Que é o dano da arma principal dele. O raio de explosão é o quanto na célula vizinha ele pega, tá? Se é só da própria célula ou de células vizinhas, onde estão outras unidades. Por isso que às vezes, dependendo da situação, se tiver um raio de explosão bastante mais ou menos grande, ele não vai pegar uma célula, ele vai pegar unidades que estão em 2, 3 células diferentes, às vezes 4 células no total, né? Só para saber, célula é o quadradinho onde que a unidade está, tá? E dano de blindagem, esse aqui é do míssil, ou aquele míssilzinho que ele lança em cima. Bem em cima dele tem um míssilzinho que ele ataca, tá? Aqui é o disparo, precisão. Isso aqui é o conserto da unidade. Bom, vamos lá. Aqui nós temos a vida, blindagem, a velocidade de movimento por célula, em células por minuto, ou seja, que é bem lento. A visão, que é quantas células ao redor dele ele enxerga. O custo para tu produzir. O tempo necessário para produzir. E quantos pontos de comando que tu tem. Esses pontos de comando tu tem lá no teu QG. Aqui nós temos duas armas, o canhão e o lança-mísseis. O canhão normal dele é aqui. Quando tu clicar aqui, nessa setinha aqui, ó, vai aparecer blindagem 1. Blindagem 1 é as infantaria. 314. Blindagem 2, que é os tanques médios. 895. Blindagem 3, que é os tanques pesados de construção. 1043. Então, o objetivo dele é dano contra construções e blindados pesados. Apesar que ele pode bater bem nos de blindagem média também. Alcance de disparo. Quantas células ele alcança? 7,5. É pouco, poderia ser mais, mas enfim, 7,5. Cadência de disparo. Cadência de disparos é projéteis por minuto. E quantas vezes por minuto ele vai disparar? Vai disparar 20 vezes por minuto. Ou seja, a cada 3 segundos ele vai dar um disparo. Então tu tem que pegar, para ver qual é o dano total dele, multiplica esses 20 vezes 1043, que tu vai saber o quanto ele vai causar de dano no 3, tá? Na blindagem 3 por minuto. Multiplica por 895 na blindagem 2 e multiplica por 314 na blindagem 1. Precisão de disparo, ou seja, qual é o percentual de disparos estacionário e em movimento que ele vai acertar. Então, quanto mais alto, maior é o dano que ele causa. E o raio de explosão é quantas células ele pega. Então, ele pega 1,64, além da célula dele, mais todas as outras células que estão ao redor, uma pelo menos, tá? Por quê? Porque é 0,64, então pega pelo menos mais de meia célula das que estão do lado. Isso é interessante a gente pensar nisso, que quando ele ataca vários, não só um. Lança-mísseis. O dano dele
108, 216, 170, alcance é 8, cadência 24. Então tu pega o dano e multiplica por 24 e vê quanto é que é a precisão. Então a princípio ele acerta tudo. 0,80, ou seja, ele só acerta uma célula. Ele não pega uma célula vizinha, só a própria célula. Outra coisa, se tu observar bem do ladinho aqui, ó, bem do ladinho aqui tá escrito tem um tanque, ó. Pode atacar unidades terrestres, pode atacar navios. Isso aqui é quais são os alvos que ele pode ter. No lança-mísseis ele pode atacar helicópteros, terrestres e navios. Entendeu? Então isso é muito importante. Outra coisa interessante de se olhar sempre é as vantagens dele. Ele diz aqui que ele tem alto peso, baixa mobilidade, com blindagem pesada e grande poder destrutivo. Esse é o ponto forte dele. Se tu for olhar, por exemplo, vamos aqui, o Viking. O Viking é um navio e é o único que consegue atacar submarino aqui embaixo. Só ele ataca submarino. O Delta não ataca. Poseidon também não ataca. Tá? Ataca unidades, aviões. Ó, esse aqui é o superficial. Ataca aqui em cima. Deixa eu ver aqui. Caças, bombardeiros e helicópteros. Então essa é uma coisa. Outra coisa, nas construções tem sempre que olhar também a blindagem, os pontos de vida, o tempo de construção, o custo. Cada nível ele muda o custo, tá vendo aí? Então cada vez que vai mudar de nível vai ter o custo, e vai ter o quanto ele aumenta de blindagem e o quanto ele aumenta de pontos de vida, certo? E aí basicamente é isso, feito, tá?